Salve galera, vamos para mais uma aula extra, essa agora falando de termodinâmica. Vamos conversar um pouquinho sobre duas funções lá da termoquímica, tá? Que nós não comentamos em aula, que é a entropia e a energia livre. Na verdade, eu até comentei com vocês, eu falei que seria uma aula extra que explicaria a espontaneidade de alguns processos, explicaria a estabilidade de algumas coisas. É isso que a gente vai conversar por aqui, tá? Eu vou começar falando para você de uma função termodinâmica chamada entropia, tá? Cujo símbolo é S. Você lembra que nós aprendemos na termoquímica a entalpia. Entalpia media o calor, né? O calor trocado a uma pressão constante, não é verdade? Agora o que eu quero que você perceba? O que mede a entropia? Cara, entropia é uma medida muito legal. Ela mede o grau de desordem de um sistema. Você ouviu bem? Olha aqui, ó. Mede o grau de desordem do sistema. Ele mede o caos, mede a desorganização. Tá bom? É isso que a entropia vai medir. Então, olha que interessante. Quanto mais caótico é o sistema, né? Quanto mais desorganizado é o sistema, maior é a sua entropia. Tudo bem? Então, olha que legal. Quanto maior é a entropia, maior é a desordem. Mais desorganizado, mais caótico é o sistema. Agora você deve estar pensando assim, cara, mas é bom ou ruim ter desordem? Já vou mostrar para você, já vou mostrar. Mas uma coisa eu quero te mostrar aqui agora. Quando a gente compara os estados físicos de um determinado material, qual que é o estado que tem a maior desordem? É o sólido, líquido ou gasoso? Ah, com certeza o gasoso. Esse daqui é o mais desorganizado. E qual que é o mais organizado de todos? É o sólido. Aqui você tem um cristal formado. Cristal é uma estrutura muito organizada. Então raciocina, se esse é o mais organizado, é o de menor entropia, tá? Então a entropia do líquido é maior do que do sólido. E a entropia do gás é maior do que dos dois. Tá entendendo? Esse é o mais desorganizado e esse é o mais organizado. Tudo bem? Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui agora, tá? Nas transformações, o que é uma transformação? Ué, é uma mudança, um processo, né? Seja ela física ou química, o que vai acontecer? Todo processo, toda transformação vai acontecer com um ΔS. Ah, variação no espaço? Não, seja palhaço. Esse ΔS é variação na entropia. Então, o que é a variação de entropia? Cara, é a entropia final do sistema, tudo bem? Entropia final menos a entropia inicial. Isso é variação, tudo bem? Ou seja, é a desordem final menos a desordem inicial. Se eu estiver falando de uma reação química, a gente pode dizer que esse ΔS é igual à entropia dos produtos, tá? Ou seja, o grau de desordem dos produtos menos o grau de desordem, tá? Dos meus reagentes. É produto menos reagente. Fechou? É assim que a gente calcula esse ΔS. Agora você deve estar pensando assim, tá, Rui, mas esse ΔS, o que ele indica para nós, tá? Vamos raciocinar. Gente, raciocina comigo, tá? Eu posso ter dois tipos de ΔS, tudo bem? Dois tipos de ΔS num processo. Eu posso ter um ΔS, tá? Que é positivo, tudo bem? E eu posso ter um ΔS que é negativo. O que cada um indica? Raciocina comigo. O S não é a medida da desordem? É ou não é? Bom, variação é o quanto você mudou de algo. Toda variação indica um saldo de alguma coisa. E eu já expliquei isso para vocês em termoquímica. Lembra? ΔH positivo, saldo energético positivo. Ele absorveu o calor, ele ganhou calor. ΔH negativo, quer dizer que ele perdeu o calor. Não é isso? Então agora a gente pode pensar assim. Cara, o que é um saldo positivo de entropia? É quando eu ganho entropia. E o que é entropia mesmo? Desordem. Então, o que significa um ΔS positivo? Quer dizer que aumentou a desordem do sistema. Tudo bem? O sistema ficou mais caótico. Então, qualquer coisa que eu faça que aumente, tá, a desordem do sistema, faz com que a minha variação de entropia seja positiva. Quer ver um exemplo? Né? Eu vou pegar aqui agora, olha para cá, eu vou pegar uma água que está no estado líquido e vou transformá-la em vapor. Tudo bem? O que está acontecendo com a entropia do sistema? Está aumentando, porque o vapor é mais desorganizado do que a água líquida. Então, essa mudança de estado, essa vaporização, é um processo que acontece com um ΔS positivo. Aumentou a desordem do sistema. Tudo bem? Agora, o que seria um ΔS negativo? É quando diminui a desordem do sistema. Dizer que diminuiu a desordem é a mesma coisa de falar para você que aumentou a organização. Tudo bem? Por exemplo, a água quando congela.
Água líquida virando água sólida. Cara, o cristal é muito organizado. A água líquida não é tanto. Então, quando a água congela, ela forma um estado físico que é menos entrópico. Ou seja, que tem maior organização, menor desorganização. Isso quer dizer que o ΔS dessa transformação é negativo. Tá entendendo? Porque o sistema ficou mais organizado. É assim que vai funcionar. Agora você deve estar pensando assim, Rui, mas você falou que ΔS pode ser calculado por S final menos S inicial? É. Então quer dizer que tem tabela disso daqui pra gente? Claro, claro que tem. Igual tinha tabela de entalpia, também tem tabela de entropia. Ah, professor, mas agora surgiu uma coisa na minha cabeça. Eu lembro que a entalpia de uma substância simples era igual a zero quando estava no estado padrão. E a entropia também? Não. Gente, porque raciocina. Por que eu não posso falar isso? Cara, isso mede desordem. Substância simples, substância composta, mistura, tudo tem desordem. Concorda comigo? Todo sistema tem uma certa desordem. Então, esses sistemas têm entropia. Rui, então não existe entropia zero? Existe. Toda substância pode ter uma entropia zero, só que é apenas numa única temperatura. Eu acho que você já deve estar imaginando. Qual que é a temperatura em que você formaria um cristal perfeito de qualquer coisa? No zero absoluto. Então, no zero absoluto é o único valor de temperatura em que a entropia de qualquer substância sempre é igual a zero. Tudo bem? Sempre igual a zero. Então agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer alguns exercícios com você sobre entropia. Um sobre o cálculo disso daqui, tá? E o outro que a gente vai falar sobre processos que acontecem, seja eles com aumento de entropia ou com diminuição. Tudo bem? Vamos lá? Alicinha, qual que é o primeiro, fazendo um favor? Calcule a variação da entropia para a seguinte reação a 25 graus. Qual que é a reação? H2. H2. Aham. Mais I2 gasoso, formando 2HI gasoso, não é? Ele me deu uma tabela, não deu? Uma tabela com o quê? Com H2. Ah, tá, com as entropias de cada um. Beleza, quanto que vale a entropia de cada um? Deixa eu colocar aqui. Do H2, quanto? Só fala o número com o sinal. 31,2. 31,2 positivo, né? Vamos lá, porque todo mundo vai ter uma entropia. O I2? 27,9 e do HI? 49,3. Só vou 49,3. Eu só vou pedir uma coisa para você. Qual que é a unidade de medida que tá aí, Alissa? Cal por cal vezes mol. Ah, então olha aqui, ó, caloria, não é por mol? Caloria por cal vezes mol. Dividido. É, deve ser por mol. Vezes mol. Por Kelvin vezes mol. Por Kelvin vezes mol, né? Então tá bom. Gente, é energia por temperatura a entropia, tá? E aqui, como é molar, eu acho que você já deve estar imaginando uma coisa. Professor, isso daqui é igual aquela matéria que a gente viu em termoquímica? Igual aquele negócio de calor de formação? É igualzinho, tá? É igualzinho aquela parte de lá. Quer ver? Olha como é que vai ficar esse negócio daqui. Gente, esses carinhas aqui, tá? São os nossos reagentes. Tudo bem? Esses carinhas que estão aqui é o nosso produto. Essas duas molequinhas aqui são os nossos produtos. Fechou? Então a gente vai fazer produto menos reagente. Só que tem um detalhe. Isso aqui é por mol. Então a gente tem que multiplicar sempre pelo número de mols de cada um que existe no sistema. Vamos lá? Como é que vai ficar esse ΔS então? Ó, ΔS é produto menos reagente. Então para um pouquinho e olha para cá. Vamos lá, produto, o que nós temos? Bom, nós temos 2 mols de HI, então é 2 vezes, já que são 2 mols, o valor do HI que ele me deu, que é 49,3. Tudo bem? Isso menos o reagente, menos o que nós temos nos reagentes. Ó, uma vez o H2, que vale quanto? 31,2, tá? 31,2 mais, deixa eu colocar aqui, ó, mais uma vez, tá? O I2, quanto que vale o I2? 27,9. Agora a gente vai fazer essa conta, tudo bem? Vamos lá, ó, vai ficar assim. O ΔS é igual 2 vezes 49,3, 98,6. Menos, vou fazer essa conta aqui toda. 31,2 mais 27,9. Vai dar 58,9, 59,1. É 59,1. Tudo bem? Então, olha que legal. Simplesmente o meu ΔS vai ser o seguinte. 98,6 menos 59,1. Quanto que deu, Alissa? 39,5. O que, pessoal? Isso daqui é o ΔS, né? Então, você coloca na mesma unidade de lá, tá? Calorias
por mol Kelvin. Fechou? Ou melhor, calorias por Kelvin você pode pôr, né? Porque aqui, na verdade, por mol não está muito legal. Por mol porque a gente formou 2 mol de HI, tá bom? Então, eu vou colocar calorias por Kelvin. Energia por temperatura, tá bom? Essa daqui é a nossa variação de entropia. Gente, falando sério, difícil fazer isso aqui? Podrão, né? Igualzinho daquela outra matéria, tá? Igualzinho. Todas as funções termodinâmicas nós vamos poder fazer dessa forma. Todas elas, tá? A gente pode trabalhar assim. Vamos para o segundo exercício? Vamos lá? O segundo é do que, Alissa? Tem vários parênteses. Pode ler? Ah, tá. O segundo pode ler normal. Dentre os processos descritos abaixo, assinale aqueles que causam um aumento da entropia do sistema. Então tá, antes de eu fazer isso daqui, a Alice ainda tá pegando essa partezinha aqui? Tá, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Esse foi o nosso ΔS, não foi? Deu mais 39,5. Se o ΔS deu positivo, quer dizer que nesse caso houve aumento da desordem, não é? Aumento da desordem. Por que eu puxei esse assunto? Porque a Alice, ele quer saber o que mesmo? Dentre os processos descritos, assinale aqueles que causam um aumento da entropia do sistema. Ou seja, quem que tem o ΔS positivo, quem que aumenta a desordem. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar agora alguns segundinhos para você resolver isso daqui da sua casa, tá? Resolve, tem 30 segundos para você ver quais processos aumentam a desordem do sistema. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Mantém aí, faz aí rapidão. Rapidão, classifica para mim todos esses processos. Quais que aumentam a desordem. São quantos, Alissa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Vamos lá? Qual que é o primeiro, Alissa? Aumento da temperatura do sistema. Aumento da temperatura. Gente, quando eu aumento a temperatura, as moléculas se mexem mais, se movem mais. Opa, se elas estão se movimentando mais, o sistema fica mais caótico. Fica ou não fica? Então essa daqui eu vou marcar. Aumentou a desordem, com certeza. Tudo bem? Aquecer um sistema aumenta a desordem. Diminuir a temperatura aumenta a ordem. Próximo. Compressão de um gás. Gente, me fala uma coisa, ó, eu tinha o gás que estava num espaço grande, agora eu estou comprimindo todo mundo num pequeno espaço. Cara, antes estava tudo bagunçado, cada um para o seu lugar. Agora está todo mundo junto num lugar bem pequenininho. Você concorda que agora ficou mais organizado? Ficou ou não ficou? Se ficou mais organizado, não é o que eu queria. Tudo bem? Não é o que eu queria. Eu queria quem aumentasse a desordem e não quem organizasse o sistema. Próxima. Formação de misturas a partir de substâncias puras. Gente, aqui está uma substância sozinha, aqui está outra substância sozinha. Cada uma individual no seu lugar. De repente eu juntei as duas no mesmo lugar. Pensa que você chegou num colégio, né? Pegou a turma da primeira série e juntou com a turma da segunda série. Cara, quando você faz isso, quando você junta a sala, fica um caos. Fica ou não fica, Alissa? Deus o livre. Por quê? Natural. Misturou, o negócio vai aumentar a entropia. É natural, gente. Isso daqui acontece, tá? Então esse daqui eu vou marcar. Aumentou a desordem. Formação de misturas a partir de substâncias puras aumenta a desordem do sistema. Próxima, Alissa. Dissolução de um sólido em um líquido. Gente, o sólido é um cristal. Tava lindo, né? Na forma de cristal, organizadinho, tudo bonitinho. De repente eu coloquei dentro de um líquido. O que vai acontecer? O cristal vai quebrar e os íons vão se mover para lá e para cá. Moral da história. Cara, na hora que eu fiz isso, eu quebrei a organização e aumentei um monte de possibilidade desse cara ficar para lá e para cá. Moral da história. Esse processo aumenta a desordem, então eu vou marcar, com toda certeza. Próxima. Adição de um germe de cristalização a uma solução supersaturada. Aí é que tá. E agora, gente, o que era a solução supersaturada? Vamos entender isso daqui, né? Na solução supersaturada, lembra que eu falei pra vocês? Ó, tá aqui a solução supersaturada, era um sistema homogêneo, tá? Mas se a gente olhasse pra cá, como é que ficaria esse negócio? Cara, é como se fosse mais ou menos assim, tá? Aquele soluto estava disperso lá no meio, tá? Ele estava escondido, tudo bem? Estava totalmente escondido dessa forma, beleza? Só que ele estava totalmente espalhado pelo sistema. Ele podia ficar onde ele queria, tudo bem? Qualquer lugar da solução que ele ficasse não tinha problema, porque o sistema é homogêneo. Quando eu acrescento o germe de cristalização aqui dentro, o que acontecia? Cara, esse germe fazia com que todos esses caras que estavam escondidos se aglomerassem agora num ponto só. Gente, se todo mundo está se aglomerando, ele vai começar a cristalizar. Então você concorda que agora ele vai formar um cristal? Me responde uma coisa, cristal é sólido. Sólido é coisa organizada ou desorganizada?
organizada. Então aumentou a organização do sistema, já que eu formei um cristal a partir de algo que não tinha cristal. Então esse processo não aumentou a desordem, ele aumentou a ordem do sistema. Última, Alissa. Formação de produtos gasosos a partir de reagentes líquidos. Gente, formação de produto gasoso. O gás é desorganizado, o líquido não era tanto. Moral da história, isso aumentou a entropia, né? Isso aumentou a desordem do sistema. Estão entendendo? Gente, então é esse o grande detalhe daqui, tá? É assim que você trabalha com a entropia. Agora nós vamos aprender como é que nós trabalhamos com a segunda função termodinâmica, conhecida como energia livre ou energia livre de Gibbs. Vamos lá? Presta atenção, é rapidinho, é VaptVup e a gente já tá lá. Tudo bem? Bora! Bem, galera, eu falei que nós falaremos agora de energia livre ou energia livre de Gibbs, mas para você poder entender isso daqui, primeiro eu quero que você perceba esse bate-papo que eu vou ter aqui agora com você, um pouquinho sobre o histórico desse negócio. Tudo bem? Cara, eu quero falar de espontaneidade, porque a função de Gibbs surgiu para explicar a espontaneidade de um processo. Galera, nós já falamos de duas funções termodinâmicas em aula. Nós já falamos de uma função chamada entalpia, tudo bem? Cuja variação, tá certo? Cuja variação é o que nós chamávamos de ΔH, beleza? E nós já falamos também de uma função termodinâmica hoje chamada entropia, cuja variação era o ΔS. Tudo bem? O que eu quero que você entenda? Galera, existiram cientistas aqui na história da química, tá? Que quiseram atribuir a espontaneidade de um processo à entalpia ou então à entropia. Só para você ter uma noção, tá? Em 1867, esses dois cientistas aqui, o Thomson e o Berthelot, eles tentaram explicar a espontaneidade de processos a partir da sua entalpia. O que eles perceberam? Cara, através de experimentos, porque era muito experimental, né? Não que a química não seja mais hoje em dia. Mas assim, gente, antes ela era muito empírica, tá? O que eles perceberam através de dados empíricos? Eles notaram que processos exotérmicos tendiam a acontecer mais facilmente do que processos endotérmicos. Então, olha que legal, eles começaram a pensar assim, cara, os exotérmicos acontecem de maneira mais fácil. Exemplo, uma explosão. A coisa mais fácil que tem no mundo é se explodir alguma coisa, né? Se tiver vazando um gás aqui agora e eu riscar um fósforo, já explode. Olha que reação fácil, né? Então, assim, gente, processos exotérmicos, para eles, tendiam a acontecer mais facilmente do que processos endotérmicos. Então, eles atribuíram o que, pessoal? Eles atribuíram aqui, tá? A espontaneidade simplesmente à variação de entalpia. E eles disseram bem assim, ó, processos exotérmicos, ou seja, aqueles que tinham variação de entalpia negativa, seriam espontâneos. Foi isso que eles falaram, tá? Os processos exotérmicos, tudo bem? Exotérmicos seriam os processos espontâneos. E os processos endotérmicos seriam não espontâneos. Eles estavam certos? Mais ou menos, tá? Mais ou menos porque a maior parte dos processos exotérmicos realmente é muito fácil de acontecer. Mas tem processo exotérmico que não acontece. Gente, tem processo exotérmico que não acontece naturalmente. Quer ver um exemplo? Ó, vamos pensar assim na sua casa, tá? Você sabe que o congelamento é um fenômeno exotérmico, não é verdade? Para a água poder congelar tem que perder calor. Agora me fala uma coisa, se eu deixar aqui agora uma água, tá? Vou deixar a água aqui agora, na temperatura que nós estamos. Hoje deve estar o quê? Uns 20 e poucos graus, né? Deve estar uns 20 e poucos graus agora aqui em Campo Grande. Pessoal, eu vou deixar aqui a água. Ela vai congelar nessa temperatura? Não. Mas peraí, o congelamento é um processo exotérmico? Como que ele não está acontecendo? Tá entendendo? Nem todo processo exotérmico é espontâneo. Aí outra coisa, eles falavam, os endotérmicos não são espontâneos. Ué, mas tem processo endotérmico que é espontâneo. Quer ver? Se eu pegar uma barra de gelo e colocar na minha mão aqui agora, ele vai derreter. Isso é um processo endotérmico, concorda comigo? E é um processo espontâneo. Se eu suar aqui agora, eu vou começar a secar. Ou seja, pessoal, eu vou começar a evaporar essa água, e evaporação é um processo endotérmico. Você está entendendo? Tipo assim, gente, é errado eu atribuir a espontaneidade apenas a ser endo ou exo. Não tem como eu usar isso daqui. Mas, historicamente, esses caras defenderam que processos exotérmicos eram mais fáceis de acontecer. Calma que eu vou te mostrar uma coisa, tá? Agora, lá, gente, bem mais pra frente, em 1954, um cara chamado Rudolf Clausius, tá? Ele atribuiu a espontaneidade à entropia. Tudo bem? O que ele disse? Ele falou bem assim, ó, processos que aumentavam a entropia do sistema, ou seja, gente, quando o ΔS fosse positivo, quando o sistema ficasse mais desorganizado, ó, quando aumentasse a desordem do sistema, ele percebeu que esses processos tendiam a ser espontâneos.
Quer ver? Vou dar um exemplo na sua casa. Alissa, você que está aqui presente, né? Me fala uma coisa, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Tudo bem? O que é mais espontâneo para você? Você levantar, né, e deixar a cama desarrumada, ou você levantar e arrumar a cama? O que é o mais normal, o mais espontâneo? Deixar a cama desarrumada. É óbvio, por quê? Porque ela prefere ficar daquele jeito. Concorda comigo? Você da sua casa, a sua cama ela quer ficar daquele jeito, porque para você poder arrumar a cama, você tem que colocar energia para fazer isso. Você tem que ir lá e arrumar. Ela sozinha não se arruma. Você está entendendo? A cama gosta de ficar desorganizada. Assim como, gente, tudo ao nosso redor adora a desordem. Nós amamos o caos. Nós somos agentes do caos. Acho que é por isso que eu sou tão fã do Coringa. Ele é um agente do caos, né? E eu dou aula de uma matéria que fala de caos. Olha que loucura. Gente, tudo ao nosso redor tende ao caos. Entenda isso, porque caos é uma coisa boa para o universo. Você fala, como assim o caos é uma coisa boa? Claro que é. Gente, tudo aquilo que é caótico, que é desorganizado, tende a ser mais fácil de acontecer. Nem sempre mais fácil é uma coisa boa, mas é o que tende a acontecer. Então o Clausius, através dessa análise, ele percebeu que um processo que aumentava a desordem, ele tendia a acontecer. Só que, gente, me fala uma coisa. Eu posso atrelar simplesmente desordem à espontaneidade? Não posso. Se fosse assim, né, em condições ambientes, nós teríamos praticamente todas as substâncias no estado gasoso e não no estado sólido ou líquido. É ou não é? Pensa na lógica. Se eu fosse pensar só em entropia, era para tudo ser gás, porque o gás é o que tem maior entropia, que tem maior desordem. E a gente sabe que as diversas substâncias têm diversos estados físicos em condições ambientes. Então o que eu quero que você entenda é que nem o Berthelot com o Thomson acertaram e nem o Clausius acertaram aqui, tá? Nem esse cara acertou. Gente, na verdade, cada um tinha sua razão, cada um tinha sentido no que falava. Por exemplo, por que processos exotérmicos são mais fáceis de acontecer? Porque na natureza nenhuma energia acumulada é boa. O bom é a energia se dissipar. Então quando um processo é exotérmico, ele dissipa a energia pelo universo. Isso é bom. Tá entendendo? Então eu posso dizer para você o seguinte, ele não estava totalmente certo, mas também não estava totalmente errado. O mesmo com esse daqui de baixo. Não estava totalmente certo, mas também não estava totalmente errado. E aí, quem que venceu? Nenhum dos dois. Quem venceu foi aquele outro cara lá, que enxergou os erros e acertos de cada um desses. O Gibbs, ele falou bem assim, cara, o Berthelot e o Thomson têm razão. Processos exotérmicos são mais fáceis de acontecer. Mas o Clausius também tem razão. Porque esse cara, processos que aumentam a entropia, que aumentam a desordem, são mais fáceis de acontecer. Então o que ele percebeu? Ele percebeu que na realidade estava faltando juntar isso tudo. Na realidade, a espontaneidade não poderia estar atrelada simplesmente à entropia ou à entalpia. Na verdade, pessoal, a questão de espontaneidade tinha que estar amarrada com os dois juntos ao mesmo tempo. E é daí que ele cria uma função termodinâmica chamada energia livre, ou energia livre de Gibbs, ou energia útil, que eu vou mostrar para vocês aqui agora o que é, tá? Então presta atenção. Primeiro, a energia livre serve para a gente ver a espontaneidade de um processo. Essa sim, você pode ver a espontaneidade de qualquer processo ao nosso redor. Tá bom? O que o Gibbs percebeu, o que ele escreveu para nós? Né? Ele escreveu que o ΔG, preste atenção, ΔG é a variação. Então, estou falando de um processo e não de uma substância parada, tá bom? É de um processo. Então, a variação da energia livre de Gibbs pode ser calculada assim. É você pegar a variação de entalpia, o ΔH, e descontar esse produto, T vezes ΔS. Lembrando que esse T é a temperatura absoluta do sistema em Kelvin, tá? É isso a nossa temperatura daqui. E o ΔS é a variação de entropia. Rui, mas qual que é a lógica disso? Vou explicar para vocês aqui, tá? Depois eu falo da parte matemática. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que é para você ver como que é interessante, né? Lembra da ideia que eu te dei? Que tudo no universo que tinha pouca energia era mais estável. Lembra que eu falei disso? Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui agora, tá? O que eu quero que você perceba? Gente, nós podemos ter três tipos de ΔG. Eu posso ter ΔG negativo. Alissa, até fala uma coisa pra mim. Como que tá a ordem na apostila? Eu coloquei negativo, positivo e zero ou eu coloquei o contrário? Negativo, positivo. Então tá, negativo, ΔG negativo. Depois eu coloco um ΔG positivo. E por último eu coloco um ΔG igual a zero. Tá? Deixa eu te explicar uma coisa aqui agora. Preste atenção, tá? O que significa um ΔG negativo? Lembra que eu te falei? A ideia da energia é ser dissipada. Cara, energia dissipada, vamos atribuir a entalpia. Tudo bem? Acontecia quando o ΔH era negativo. Concorda comigo? Só que agora, olha que interessante. Qual foi a conclusão que esse cara tirou? Eu acho linda essa parte, né? Ele concluiu bem o seguinte, gente, imagina uma reação exotérmica.
ela tende a ser espontânea, porque ela libera energia para o universo. Então é por isso que ele coloca aqui o primeiro termo como sendo quem? O ΔH. Então é esse cara que vai fornecer energia para o universo. Tudo bem? Fornecer energia para o universo é o processo ser exotérmico. Concorda comigo? É esse cara aqui ser negativo. É ou não é? Pensando na lógica, isso está fornecendo energia para o universo. Só que o que acontece? Quando a gente faz uma reação química, tá? Você não fornece apenas energia para o universo, porque parte da energia vai ser guardada pelas próprias moléculas formadas. E essas moléculas que vão ser formadas, elas vão ter que guardar parte da energia para montarem novas moléculas. E montar novas moléculas representa para nós uma certa organização. Então é por isso que ele desconta T∆S. Como assim, professor? Não entendi. É como se fosse assim. Esse cara vai liberar energia para o universo, se for exotérmico. Mas parte da energia vai ser guardada. Então ele desconta parte da energia. Tá entendendo? Parte da energia ele vai descontar. E com esse desconto que ele chama de energia de organização, tá? Você tem realmente a energia que o sistema vai liberar ou não. Então, olha que coisa interessante que eu vou dizer para você, tá? Olha aqui, ó. Se o meu ΔG for negativo, quer dizer que esse processo sempre é espontâneo. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que no fim das contas, tá? Contando o que foi liberado ou absorvido e contando a variação de entropia do sistema, tá? O universo ganhou energia. Ou seja, houve dissipação de energia para o universo. Isso é um ΔG negativo, espontâneo. Agora, quando esse ΔG for positivo, a gente vai dizer que o processo é não espontâneo. Ou seja, pessoal, sei lá, podia ser até uma reação exotérmica, tá? Mas vamos supor que o sistema guardou mais energia do que a reação tinha liberado. Opa, isso não foi bom para o universo, é por isso que o processo não é espontâneo. Tudo bem? Agora, quando o ΔG é igual a zero, quer dizer que a minha reação está em equilíbrio. E, gente, estar em equilíbrio é uma coisa muito boa, não é? Porque em equilíbrio eu não preciso nem fazer um processo nem não fazer. Na verdade, a reação continua acontecendo, só que sem variações de energia. Tudo bem? Agora, olha que coisa linda que eu vou falar aqui para vocês. Qual que é a lógica disso pensando no que nós mostramos do Clausius e do Berthelot? Ô, gente, raciocina, né? Raciocina. Por que o ΔG negativo é espontâneo? Vamos lembrar dos dois ao mesmo tempo? Vamos lá. Primeiro, Berthelot, o que ele falou? O ΔH tinha que ser como? Negativo. Processos exotérmicos eram mais espontâneos, não é? Vamos lá. Então, aqui é negativo, tá bom? Menos, olha agora, menos, que aqui tem um sinal negativo, T∆S. Se essa temperatura está em Kelvin, existe temperatura negativa? Hein? Pensa comigo. Não existe, porque o mínimo de temperatura que existe é o 0 Kelvin, né? 0 Kelvin é a entropia descontada. Entendeu a lógica? A 0 Kelvin, esse termo vai embora. É ou não é? Se aqui é 0 vezes qualquer coisa, não tem, a entropia não vai influenciar em nada. Então, olha que interessante. Não existe esse cara negativo. Então, quero que você pense agora no ΔS. Tudo bem? O que o Clausius falou pra gente? O ideal é que aumentasse a entropia do sistema. É que o ΔS fosse positivo. Então, vou colocar aqui esse cara como sendo positivo. Vamos fazer uma continha aqui agora? Ó, aqui é negativo primeiro, né? Agora, menos vezes mais dá o quê? Dá menos. O que eu quero que você perceba é que esse termo vai ficar negativo e que esse segundo termo também vai ficar negativo. Isso quer dizer que todo mundo está liberando energia para o universo. E isso é uma coisa maravilhosa. Por isso que o processo é espontâneo. Estão percebendo? Agora, e se fosse ao contrário? Vamos supor que aqui era um processo endotérmico, tá? E aqui fosse um processo que diminuísse a desordem. Olha como é que ia ficar. Aqui ia ficar positivo. Tudo bem? Esse outro menos vezes menos dá mais. Ou seja, ninguém está fornecendo energia para o universo. Todo mundo está roubando a energia do universo. E isso não é uma coisa boa. É por isso que o processo não será espontâneo. Então, gente, olha que coisa legal agora para você pensar, né? A gente falou o seguinte, vamos pensar na vaporização da água. A água a 25 graus, ela não vaporiza. Não tem como eu vaporizar a água a 25. Concorda comigo? É impossível fazer isso, tá? Agora, olha que interessante. Por que é impossível? Primeiro, vaporização da água é um processo endotérmico. Tudo bem? Ou seja, aqui já é positivo. Aqui já é positivo. Que não é algo bom. A gente queria algo negativo. Vamos lá. ΔS. Quando vaporiza, a variação de entropia é positiva. Legal, a variação de entropia sendo positiva aumenta a desordem. Só que, gente, no contrabalanço, na temperatura de 25, não tem como esse processo acontecer. Agora, se a gente chegar numa temperatura de 100, você concorda que esse processo vai acontecer muito mais? Imagina lá, ebulição. Não vou nem falar em evaporação, que a água evapora, tá? Mas ebulição. A ebulição só acontece na temperatura de 100, porque eu preciso chegar em 100 graus para que esse resultado comece a dar um resultado negativo.
Vocês estão percebendo? Então é isso que a gente vai mostrar aqui agora, tá? É justamente isso que eu quero mostrar para você. Então agora, tá? Já que nós mostramos toda essa parte, eu tenho mais algumas coisas para te dizer. Quer ver? Por exemplo, galera, tem alguns exercícios que vão trazer para você a energia livre molar de cada um. Como é que você faz para calcular o ΔG? Cara, eu posso usar aquela fórmula ali, se o cara me der o ΔH e o ΔS e a temperatura, ou eu posso usar simplesmente a ideia de que ΔG é uma variação. E se é uma variação, é a energia livre final, tudo bem? Menos a energia livre inicial, tá bom? Energia livre inicial. Se eu estiver falando de uma reação química, o que a gente pode afirmar? Que é a energia livre dos produtos, tá? Menos a energia livre de quem? Dos reagentes. O cara vai ter que te dar, vai fornecer o valor e você vai calcular. Ponto final. Tudo bem? Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Tem uma tabelinha aí bem interessante no seu negócio, tá? Que eu quero completar com vocês. Alissa, como que tá essa tabela? Ele coloca ΔH e ΔS? ΔH, aí ele coloca o ΔS, tá? E ele coloca aqui a espontaneidade, tudo bem? A espontaneidade. Gente, eu quero usar a lógica com vocês. Só que para a gente poder fazer isso daqui, tá? Eu vou usar as ideias de Berthelot e de Thomson, tá? Juntamente com as ideias de Clausius, para a gente poder pensar e matar esse negócio de maneira bem simples. Quer ver? O que esses caras queriam? Primeiro, o ΔH, para ser bom, para o processo ser espontâneo, tinha que ser endo ou exo? Exo. Isso quer dizer que o ΔH tinha que ser negativo. Tudo bem? E o ΔS? Cara, tinha que ficar mais desorganizado, ou seja, tinha que aumentar a desordem. ΔS positivo. Então, num processo, se ele te der para você numa questão, tá? Que o ΔH é negativo e o ΔS é positivo, cara, esse processo, ele sempre será espontâneo. Ele será sempre espontâneo. Tudo bem? Por quê, gente? Ele está respeitando os dois ao mesmo tempo. Você pode fazer em qualquer temperatura esse experimento, tá? Que você sempre vai ter o processo espontâneo. Fechou? Agora vai lá, ó. E se fosse ao contrário? E se eu tiver um processo endotérmico que, além de tudo, ele deixa o sistema mais organizado, diminui o ΔS? Ixi, esse processo aqui, gente, você pode fazer o que for. Você pode fazer o que for. Ele nunca será espontâneo, tá? Nunca será espontâneo. Você tá entendendo? Porque, gente, aí não tem o que você fazer mais. Se você for jogar naquela fórmula lá, tá? Se você jogar um ΔH positivo e um ΔS negativo, pode ser a temperatura que for. O resultado sempre vai dar positivo. Ele nunca vai ser espontâneo. Agora, e se os dois forem negativos ou se os dois forem positivos? Como que eu coloquei aí, Alissa? Primeiro negativo, negativo? E depois positivo, positivo, né? Galera, agora esses daqui vão depender. Esses dependem. Porque, por exemplo, esse daqui. Cara, pela entalpia, tá bom. Tá bom, tio, tá bom. Né? Agora, em relação à entropia, não tá legal. Porque ele está aumentando a ordem do sistema. Então, esse processo vai depender. Esse processo vai depender. Depende do quê? Da temperatura. Quer ver um exemplo disso? O congelamento da água. O congelamento da água é um processo exotérmico, tudo bem? Mas é um processo que aumenta a organização. Então, esse processo, para acontecer, você tem que colocar a água a 0 graus. Senão, ela não acontece naturalmente. Tudo bem? Agora, olha que interessante. E se fosse o contrário, né? Se você tivesse positivo, positivo. Imagina um processo endotérmico, mas que aumenta a entropia. Vaporização da água. Gente, endotérmico porque tem que absorver calor, tá? Aumento de entropia porque a água líquida tá virando vapor, tá ficando mais desorganizada. Gente, esse processo para acontecer, você tem que fazer o quê? Aumentar a temperatura. Tudo bem? Você tem que aumentar a temperatura, senão ele não vai acontecer. Então, ó, esses dois casos aqui, eles dependem da temperatura. Depende da temperatura, depende da temperatura. Geralmente, esse de cima, que os dois são negativos, ele costuma acontecer em temperaturas mais baixas. Tudo bem? E o outro daqui de baixo costuma acontecer em temperaturas mais altas. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. Rui, mas qual que é a lógica? Vou mostrar para vocês, tá? Dá uma olhadinha aqui, gente. Olha para a fórmula. ΔG, tá? ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Tudo bem? Essa é a fórmula. Fechou? Então vamos imaginar o seguinte, ó, presta atenção. Para ser espontâneo, o resultado tem que ser como, gente? Negativo. Concorda comigo? Tem que ser negativo. Então agora presta atenção. Vamos pegar aquele caso, menos, menos, tá? Esse aqui menos, esse daqui menos. Vamos lá? O que vai acontecer? Esse termo aqui obrigatoriamente vai dar negativo. Isso ajuda. Ajuda o ΔG. Concorda comigo? Agora, e esse outro termo? Se esse cara tá negativo, menos vezes menos vai dar quanto, gente? Vai dar mais. Concorda comigo? Esse cara aqui, no final das contas, vai dar mais. Só que, gente, vamos supor que aqui seja um valor X e aqui vai ser um valor Y.
Me fala uma coisa, para o resultado dar negativo, você concorda que o x em módulo tem que ser maior do que o y? O número que acompanha. Ó, esse número aqui tem que ser maior do que esse. O termo negativo tem que ser maior que o termo positivo. Concorda comigo? Então é por isso que eu falo para você que como esse cara aqui não pode ser grande demais, para que esse seja maior do que esse número aqui vai ter que ser pequeno. E ele só é pequeno se a temperatura for pequena. A gente tem que diminuir a temperatura para deixar esse resultado pequenininho. Agora pensa lá no outro processo. Vamos supor que agora esse cara é positivo, esse é positivo. Presta atenção, tá? O que vai acontecer? Ó, se eu coloco ambos positivos, o que vai acontecer aqui pra gente? Esse carinha daqui sempre vai dar positivo, tudo bem? Esse daqui sempre vai dar positivo, tá? E esse outro, mais vezes menos, sempre vai dar menos. Então, ó, esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y. Nesse caso, para o resultado dar negativo, você concorda que esse termo aqui, em número, tem que ganhar desse. Ou seja, o termo negativo tem que ganhar do termo positivo. Então, para isso acontecer, a gente tem que aumentar a temperatura. Tudo bem? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês. Só que, gente, usa o exemplo da água, que é mais fácil de você pensar. Tudo bem? Pensa para a água congelar, a temperatura tem que ser baixa. Tudo bem? Para a água vaporizar, a temperatura tem que ser alta. Foi os exemplos que eu dei para vocês. Tudo bem? Para encerrar essa nossa aula de termodinâmica, que é um pouco complexa mesmo, tá? Eu vou fazer 2 exercícios com vocês. A teoria nessa matéria, gente, ela é muito mais difícil do que a prática. A prática é bem facinha de você fazer, é só jogar na matemática, tudo bem? Agora a teoria você viu que é uma coisa um pouquinho complicada. Quer comentar alguma coisa, Alissa? Não? Então vamos pro exercício agora. Gente, exercício número 1, só um pouquinho, deixa eu apagar aqui, bora lá. Ah, gente, ó, deixa eu até voltar pra cá, então. Ó, energia livre de uma substância simples, tá? Galera, ó, o que eu posso dizer pra vocês? Aqui vale igual na entalpia. Por uma substância simples, no estado padrão, ela vale 0. O único termo que eu falei pra vocês que é diferente é a entropia, porque a entropia só é 0 quando eu formo um cristal perfeito. Aqui no estado padrão, o ΔG, ou melhor, o G de formação de qualquer um, vale 0. Desde que ela seja uma substância simples e caso tenha alótropos, tem que ser o alótropo mais estável. Tudo bem? Ok? Vamos lá, gente. Muito obrigado, Alissa. Bora lá? Pode ler, Alissa. Ele quer saber o ΔG. Para a seguinte reação a 25 graus Celsius. Qual? H2O2 líquido, peróxido de hidrogênio, se decompondo em água mais O2. Isso. Eu coloco meio de O2? Então tá. Mais meio de O2. Coisa linda, tá? Ele deve ter me dado uma tabela com as energias livres de cada um. Gente, é igual na entalpia, é igualzinho, tá? Quanto que vale de cada um? H2O2 é de menos 120,35. H2O é de menos 237,13. De O2 é 0, tudo bem? Ótimo, porque é uma substância simples, né, pessoal? Então vamos lá. Cara, é igualzinho do outro, igualzinho eu fiz com a entropia, igualzinho eu fiz com ΔH, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é o nosso reagente e esse daqui são os nossos produtos. Alissa, só me fala uma coisa, fazendo favor. Qual que é a unidade de medida que ele colocou? Quilojoules por mol. Então, de novo, como é por mol, a gente tem que multiplicar sempre pelo coeficiente estequiométrico, tá? Não esqueça disso daqui, beleza? Então vai ficar assim, gente. Ó, o que vai ser o nosso ΔG? Cara, o ΔG vai ser o seguinte, produto menos reagente. Ou seja, vamos lá, ó, uma vez, tá? O valor que ele me deu para a água. Quanto que ele me deu para a água? Menos 237,13. Isso aqui, vamos lá, gente. Mais, olha agora, mais meio de O2. Vou colocar aqui, ó, mais meio de O2. Tudo bem? O O2 vale quanto mesmo? 0. Fechou? Nem vou pôr, né? Nem vou pôr esse O2. Isso daqui, menos quem, gente? Vamos lá. Menos os reagentes. Menos os reagentes, né? Vai lá. Uma vez, o H2O2, que vale quanto? Menos 120,35. Tudo bem? Gente, aqui de novo, o cuidado que você tem que tomar é com os sinais. Igualzinho na matéria de termoquímica, igualzinho lá, tá? Então vai ficar assim, o ΔG é igual a menos 237,13 e agora, menos vezes menos dá mais. Mais 120,35. Moral da história, o ΔG aqui, quanto que deu, Alissa? Menos 116,78.
Excelente. O que, pessoal? Ó, quilojoules, tá certo? Eu posso colocar aqui por mol, tá bom? Quilojoules por mol. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Gente, o que significa esse resultado aqui para nós? Significa que esse processo é espontâneo ou não espontâneo? Olha aqui, ó, ΔG negativo, liberou energia para o universo. Se liberou energia para o universo, o que ele é, gente? Espontâneo, tudo bem? Ele é espontâneo, ele ocorre naturalmente. Então, gente, ó, já falei disso para vocês. Lembra? Falei que o peróxido de hidrogênio, ele se decompõe naturalmente. É por isso que a gente nunca deixa, né, esses frascos na presença de luz. A luz ajuda isso a acontecer, mas mesmo sem a luz, esse processo acontece também. É um processo natural. Tudo bem? Vamos para o próximo? Alicinha, próximo. Então tá, deixa eu colocar aqui, ó. A reação genérica é essa, tá? A mais B formando C. Nas condições do experimento, temos as seguintes informações termodinâmicas. Perfeito. H+, ou ΔH. ΔH igual a quanto? Mais 322 kJ. Gente, me fala uma coisa já, ó. Presta atenção, você aí da sua casa. Mais 322 kJ, endotérmico. Isso é bom ou ruim? Cara, para espontaneidade é ruim. Concorda comigo? Ó, endotérmico não é bom, não é bom. E o que mais? ΔS é igual a mais 531 joules por K. Joules por Kelvin, é isso? Joules por Kelvin. Cuidado com as unidades de medida da gente. Kilojoule, joule. Eu não posso trabalhar igual. Ah, mas tem um K aqui. Não seja palhaço, esse K é de Kelvin, tá bom? Agora deixa eu te falar uma coisa. ΔS positivo quer dizer que aumentou a desordem. Se aumentou a desordem é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa boa. Concorda comigo? Então assim, ó, se os dois são positivos ou se os dois são negativos, tudo dependerá da temperatura. Vocês estão lembrados? É a temperatura que define se o processo acontece ou não. Qual que é a pergunta, Alissa? A partir de qual temperatura ela se tornaria espontânea? Então vamos lá. A partir de qual temperatura ela se tornaria espontânea? Deixa eu falar para você. Ó, como é que nós vamos fazer? Bom, vou jogar na função de Gibbs. ΔG é igual a ΔH, tudo bem? Menos T vezes ΔS. Me fala uma coisa. Olha aqui, ó. Para o processo ser espontâneo, esse resultado tem que ser negativo. Para ele ser não espontâneo, o resultado tem que ser positivo. Me fala uma coisa. Quem é que fica então na fronteira entre o positivo e o negativo? É o zero. Concorda comigo? Então, quando o cara perguntar para você em qualquer exercício, a partir de qual temperatura ele fica espontâneo, tá? Ou essa reação está no equilíbrio. Cara, pelo amor de Deus, você vai considerar que o ΔG vale quanto? Zero. Você vai colocar zero, tudo bem? Porque é a partir desse momento que a reação vai acontecer. E agora é só eu colocar, tudo bem? Gente, detalhe importante. Aqui está em kilojoule, tudo bem? Coloque o sinal. Então, fica mais 322 vezes 10 ao cubo joule, tudo bem? Porque tem que transformar numa mesma unidade. Isso aqui menos, qual que é a temperatura, Alissa? É o que eu quero descobrir, né? Menos T vezes o ΔS. Quanto que é o ΔS, gente? Mais 531, tá? Joule por Kelvin. Pronto, gente. Agora é só fazer essa equação. Esse cara passa para cá como positivo? É ou não é? Vai ficar assim, então, ó. 500, ó, deixa eu pôr aqui, ó. 531T, tá? É igual a 322 vezes 10 ao cubo. Fechou? Esse 531 passa dividindo. Então, T vai ser igual a quanto, gente? Ó, vai ser igual aqui a, deixa eu pôr para vocês, 322 vezes 10 ao cubo, dividido por quanto? Por 531. Quanto que dá isso daqui, Alissa? 606, né? Opa! Ah, você já colocou com 10 ao cubo depois? E sim, 606,40 Kelvin. Ótimo. Gente, então essa daqui é a temperatura. Ela já fez a conta aqui, ó. Essa conta aqui deu 0, alguma coisa, aí ela já fez com 10 ao cubo, tá? Mas, gente, isso daqui é o resultado final. Tudo bem? Tá em Kelvin. Vamos tentar entender isso daqui em graus Celsius, né? Em graus Celsius é só a gente fazer o quê? Descontar 273. Quanto que dá aqui? Vou até falar uma coisa para vocês. Vou falar agora da forma até melhor. É 273,15. Já que a gente está trabalhando com termodinâmica, vou colocar o valor correto da temperatura. Quanto que deu, Alissa? 333,25 graus Celsius. Gente, então teria que ser a partir dessa temperatura que vocês estão vendo aqui, tá? Para essa reação acontecer. Como, olha aqui, ó, como ambos são positivos, lembra que essa reação ela vai ser espontânea em temperaturas mais altas. Ah, é só você pensar. Positivo, positivo, aumenta. Ó, positivo, positivo tem que ser acima. Negativo, negativo tem que ser abaixo.
Tá bom? Lembra disso. Então, essa reação só vai acontecer a partir dessa temperatura. Ué, gente, tem reações que só acontecem em temperaturas muito altas. Tem processos físicos que só acontecem em temperatura muito alta. Se eu quiser derreter um cloreto de sódio da vida, eu tenho que chegar em 801 graus. Por quê? Tem a ver com isso daqui. Tá entendendo? Então, gente, nós podemos fazer esse cálculo para qualquer coisa. E é justamente essa matéria que explica para nós por que algumas reações acontecem em condições ambientes, por que outras eu tenho que esquentar, por que outras eu tenho que esfriar, porque tudo tem a ver com a nossa espontaneidade e tudo tem a ver com a função de Gibbs. Tudo bem? Galera, muito obrigado pela participação. Alissa, muito obrigado também e até um próximo encontro.